para nós ouvirmos o candidato, é o primeiro encontro que está sendo realizado, e também para que o trade turístico apresente suas propostas para o desenvolvimento de Maceió. A partir de agora, senhor candidato Alfredo Gaspar, eu lerei as propostas para o desenvolvimento do turismo em Maceió 2021-2024, as propostas que foram elaboradas pelo trade turístico, é uma pauta para os candidatos a prefeito de Maceió. Firmar compromisso com as entidades do trade turístico na indicação do secretário de turismo através da lista tríplice. Desvincular a Secretaria de Turismo da Secretaria de Esporte e Lazer, transformando-a em uma secretaria exclusiva. Esse primeiro trecho eu já tinha discutido com alguns companheiros de jornada que tanto têm me orientado e ajudado a entender mais a fundo o turismo. Portanto, não tem nem o que discutir em relação a isso. Eu quero que o trade, sem exceção, esteja presente no governo, ajudando a superar os obstáculos. Então, a lista que vier do trade, ela será plenamente aceita. Essa é uma prática que tem sido adotada e tem dado certo, e eu estarei de braços abertos para fazer essa caminhada de forma conjunta. A gente elogia tanto o turismo, a gente entende o turismo como tão essencial à cidade, nada mais próprio também do turismo ter uma secretaria específica para se dedicar, mesmo que precise ter uma plataforma intersetorial lá na prefeitura, mas que a Secretaria de Turismo ela é algo que com certeza é essencial para a cidade. Portanto, tanto a lista quanto a secretaria é coisa que eu já tinha dialogado com o setor em outras oportunidades e tinha feito, a exemplo aí do Kiko e do Mauro e do próprio André, essa afirmação. Continuar o projeto de gerência da Orla, disponibilizando, no mínimo, um orçamento de R$ 50 mil mensais, 10 funcionários e 2 carros com dedicação exclusiva aos serviços e necessidades da Orla de Maceió. Um dos lemas da minha campanha é continuar o que está dando certo e mudar o que precisar ser mudado. Eu tenho recebido de todo o trade que essa equipe de gerenciamento da Orla é fundamental. Eu também já tinha me comprometido a incrementar essa equipe. Afinal de contas, isso faz parte, inclusive, do meu plano de governo. Por outro lado, a Orla também precisa passar por um ordenamento. Eu quero ir além, eu quero deixar a coisa organizada. A equipe vai ser mais uma ferramenta para nós termos a Orla devidamente preparada para receber o turista. Com a implantação de banheiros, de barracas padronizadas, se for preciso, e se o trade também entender a questão da engorda da Orla da Pajuçara, é um investimento que a prefeitura não tem condições de fazer sozinha, mas a minha mentalidade é unir esforços para que isso seja possível. Tivemos, eu acho, uma experiência dessa muito proveitosa lá em Piedade. Então, assim, a gente tem condições de avançar nessa questão do ordenamento da Orla, e, dentre esse ordenamento, eu quero a pronta resposta. Eu não tenho paciência de olhar para cima, ver uma lâmpada queimada, ver tráfico de droga na principal avenida turística de Maceió e ver essa desorganização no dia de domingo, não. Comigo não funciona assim, não. Eu gosto de estar em cima e tentar resolver. Como eu não vou poder estar na cidade toda, a gente tem que dar atenção a algumas áreas de forma mais específica, e essa é uma ação que eu irei fortalecer, continuar fortalecendo. Dar continuidade à parceria exitosa dos termos de fomento firmados entre a Prefeitura e a ABIH Alagoas, Maceió Convention e a Abrazel. Olha, ultimamente eu tenho tido alguns conselheiros, aqui eu tenho alguns deles, o Mauro, o Kiko, só para dar exemplo, a Adriana.
Tem muita gente aqui que me orienta e isso tem sido muito importante para mim. E eu não vou abrir mão dessa parceria quando lá na frente eu tiver a oportunidade de ser prefeito. Eu falo isso porque eu sou daqueles que têm uma característica. Eu não quero ser professor de ninguém. Agora, eu sou um aluno bem aplicado. Então, vocês vão me ensinar o melhor caminho e eu vou cumprir isso para o bem de Maceió e do turismo. Eu que não soltarei a mão de vocês, porque eu quero ver Maceió brilhar no mundo inteiro. Rever e aumentar a dotação orçamentária da Secretaria de Turismo, que atualmente conta com um orçamento de R$ 1 milhão para a promoção do destino e ou reverter 20% do ISS do setor para a criação do Fundo de Turismo. Eu acho a proposta bem plausível, Zélia. Eu estou cada dia estudando mais Maceió, conhecendo a potencialidade de investimento da cidade, vendo como é que está a questão da arrecadação, o que é que pode ser incrementado de forma justa. Nós sabemos que Maceió é uma cidade sem chaminé, ou seja, uma cidade sem indústria. Um dos itens do plano de governo é a construção de um novo polo multissetorial para atrair indústrias. Isso leva tempo, nós vamos ter que ter um trabalho fora do Estado, enfim. O que é que pode alavancar a economia do Estado? É justamente vender o mercado que é propício a isso, que é o mercado do turismo. Por mim, investiria mais do que fosse possível para Maceió receber destino agora com essa pandemia regional, se transformar em algo assim ainda melhor e também no mercado exterior. Eu só não posso dizer de números agora, porque uma coisa é tomar conhecimento fora do governo, outra coisa é você conhecer a realidade estando sentado na cadeira. Mas podem ter a certeza, estando lá, o fundo municipal já existe, a gente tem que arrumar uma forma de incrementar. Esses 20% corresponde, eu acho que a 4 milhões, mais ou menos, porque o ISS-QN é por volta de 20 milhões, corresponde a 4 milhões. Eu confesso que eu não sei quanto hoje é investido, não sei se é por volta de 1 milhão, ou seja, seria quadruplicar esse investimento. Não tem outra saída, essa é a saída que a gente precisa realizar. Eu só não posso garantir isso de imediato, porque os 6 primeiros meses serão meses de ajuste, de azeitar a máquina. Mas assim que a gente tiver essa capacidade de investimento, vou discutir com o setor qual é a melhor forma de incrementar o fundo para a gente vender esse destino. Esse destino bem vendido vai significar, evidentemente, um incremento na economia da cidade. Eu podia até dizer, não, está tudo certo. Eu não gosto de prometer o que eu não tenho a certeza. Eu vou lutar muito para fazer isso o mais breve possível. E, se possível, mais do que isso. Mas, primeiro, eu preciso sentar na cadeira para saber a capacidade da prefeitura. Não dá para estar inventando a moda sem conhecer o tamanho do que tem no cofre. Tendo, isso é feito. Não tendo, vamos correr atrás para fazer. Viabilizar o projeto de engorda das praias de Ponta Verde e Jatiuca, revitalizando e ordenando toda a orla, com a conclusão do processo de concessão das barracas, quiosques e bancas de revista, dando ênfase ao projeto urbanístico conceitual, seguindo as premissas para a obtenção do selo Bandeira Azul. Isso passa também pelo ordenamento da orla. Eu falei logo no início, não sabia que tinha esse ponto, a questão da engorda. Muitos integrantes do trade têm me falado sobre a necessidade da engorda. Também acho, a maré está muito alta, está diminuindo, inclusive, a acessibilidade em alguns pontos. A gente tem uma questão ambiental, vai ter que ultrapassar isso aí. Piedade fez isso, gastou por volta de 40 a 50 milhões, não me recordo bem. A prefeitura não tem essa capacidade de investimento, ou seja, isso só vai ser conseguido através de convênio com o governo federal. Será muito bom para a orla de Maceió. Cada vez mais o maceioense está descobrindo a faixa
a faixa de orla como atividade de lazer. Mas a capacidade de investimento de Maceió hoje é 1%, ou seja, muito pequena. Se levasse em consideração que isso ia ficar entre 30 e 50 milhões de reais, a gente tem que buscar uma parceria com o governo do estado e com o governo federal para ver quem é que libera esse dinheiro. O trade nesse aspecto também está certo. Vamos correr atrás e realizar. Isso vai ser bom, inclusive, para esporte náutico, para o turismo náutico. Vai dar mais vida a essa enseada toda. Mas tem que correr atrás do dinheiro, não é só eu vou fazer. Primeiro a gente tem que buscar esses recursos e eu vou me empenhar muito nisso. Introduzir o turismo e o meio ambiente como matéria transversal na grade curricular do ensino fundamental nas escolas municipais, exemplo de um dos maiores destinos turísticos do Brasil, que é Gramado. Só um minuto. Vocês sabem que a gente está passando por uma pandemia, e essa pandemia ela produziu um caos absoluto em duas áreas. Na saúde, o que já tinha fila se tornou uma tragédia, consulta, exame, procedimento. A população muito receosa de procurar atendimento agravou tudo. Mas a tragédia ainda maior foi na educação. O ano de 2020 foi um ano que não houve para o ensino fundamental público uma transmissão de conhecimento, ou seja, se parou no tempo e esse tempo parado, inclusive, regrediu o conhecimento que foi adquirido nos últimos anos. Então, em 2021, vou implantar a escola em tempo integral na prefeitura, se for eleito, é claro, para a gente poder ter o turno e o contraturno. E o contraturno ele vai focar em duas matérias, que é o reforço em matemática e português, porque é o eixo principal da aprendizagem. E aí a gente vai ter a oportunidade de também algumas matérias transversais. Eu confesso que eu não sei se existe já a matéria de turismo na grade curricular do ensino fundamental. Se não existir, não vejo problema nenhum nisso, mas vamos além disso. É uma proposta que já me foi feita também por alguns companheiros e fui devidamente orientado. Já existe em alguns estados de um hotel-escola e da capacitação também dos nossos jovens. Não adianta abrir vagas e não ter o público capacitado. Então, assim, eu acho muito importante essa educação, tanto turística quanto ambiental. Isso melhora muito a capacidade do destino. Agora mesmo, Maceió foi vendido o bloco metropolitano de concessão do saneamento básico. Acho que vai ser a primeira capital do Nordeste a conseguir fechar pelo menos 90% do saneamento, e a gente vai precisar de uma educação ambiental muito forte, porque um dos nossos grandes problemas é justamente o depósito de resíduo sólido nas galerias, nos córregos e nas próprias comunidades periféricas. A coleta também seletiva de resíduo. Então, assim, a educação turística ela é muito importante, como é a educação ambiental. São duas matérias que a gente tem que tentar incluir na grade mesmo, porque nada melhor do que a educação de base. Aumentar o prazo de validade da licença ambiental de 2 para 5 anos. Olha, essa é uma das grandes preocupações minhas, é que o setor público não atrapalhe o investimento do setor privado. A prefeitura ela tem como funcionar como uma estrada que permita que o investimento role por ela e consiga trazer renda e emprego. Questão de licença, estou copiando num plano lá de Fortaleza. Eu quero a questão da confiabilidade, o princípio da confiança. Você declara, a prefeitura aceita e, quando tiver a oportunidade, vai lá fiscalizar. Eu não quero travar nada, eu quero que o desenvolvimento chegue e alcance imediatamente essa geração de emprego e renda. Mas questão de licença sempre passa pela legislação federal e pela legislação estadual.
Isso tem que ser iniciativa de projeto de lei, que a gente tem que discutir se há algum confronto com essas duas legislações. Eu não sei se esse prazo é previsto em alguma outra legislação. Então, assim, se for possível, não houver nenhum confronto, eu não acho nenhum problema. Não vejo nenhum empecilho para isso. Até porque tem muita coisa sem licença funcionando. Parece que quem cumpre a lei é muito mais penalizado do que quem não cumpre. Só não posso prometer uma efetivação de uma legislação dessa de ampliar a licença sem antes pedir um estudo jurídico sobre a legislação federal e estadual. Se for possível e não houver nada que colida com essas duas legislações, não vejo nenhum tipo de problema. Finalizar o projeto das elevatórias com equipe fixa de manutenção preventiva. Continuar dando prioridade aos projetos de saneamento da capital. Só o primeiro ponto, eu falei aqui agora, Maceió teve a concessão aqui, incluída na região metropolitana, do saneamento básico. A gente vai ter um investimento monstruoso em saneamento básico aqui na capital, em universalizar a água nos próximos 5 anos, 6 anos, e universalizar o saneamento básico em uma década ou um pouco mais. Maceió tem por volta de 33%, 35%, com a Sanama e a Sanema, que são 2 equipamentos de concessão também. Maceió deve ir para uns 40%, mas ainda falta avançar muito. Só que agora o investimento vai ser privado. Só para se ter uma ideia, a Casal praticamente investiu 50 milhões, muito pouco, era deficitária até um dia desse, ou seja, aí você chega na capital em 3 anos com quase 1 bilhão de investimento. E vou fazer com o governador, a gente já acertou o maior programa de pavimentação da história de Maceió, porque ele rasga o saneamento lá na concessão e a gente pavimenta o que for preciso. Estou falando dessa questão do saneamento porque o saneamento já não vai ser mais uma promessa, o saneamento é uma realidade, vai começar fortemente no próximo ano. Atualmente, o prefeito Rui Palmeira conseguiu um empréstimo no Banco Andino e está fazendo vários quilômetros, principalmente num trecho da região norte. Já está Sereia, já foi saneada, e de lá para cá está também saneando. Tá, a parte alta de Maceió está rasgando vários bairros, a exemplo do Santa Lúcia, Aeroclube, clima bom. Ou seja, tudo isso vai trazer para Maceió uma tranquilidade ambiental. Eu acho que 30 ou 40 milhões de litros de esgoto por dia são despejados na Lagoa Mundaú. É muita coisa. Não é à toa que a lagoa sofre enormemente com perda de produção. Então, não tenho dúvida que o saneamento vai botar Maceió em outro patamar. Isso é muito importante. Outra coisa que incomoda a todos nós é que essas línguas sujas, elas depõem contra a cidade. A maior língua suja que a gente tem é a foz do Riacho Salgadinho. Isso começa lá no bairro da Santa Lúcia, no Aeroclube, e vem captando toda essa rede de esgoto. Com o saneamento, isso com certeza, a gente fez um estudo sobre isso lá no Ministério Público, com certeza diminuirá em mais de 90% essa língua suja principal. Mesmo assim, no verão, dá para você fazer uma elevatória e tentar desviar o curso. No inverno é que isso não é possível, até o saneamento chegar de forma definitiva. A Prefeitura andou comprando umas bombas, as bombas foram subdimensionadas, por isso que as estações elevatórias de outros pontos de língua suja não estão ainda devidamente resolvidos. A gente sabe que tem muita ligação clandestina de esgoto na rede pluvial e quando vem a chuva, leva esse esgoto para dentro, principalmente dando dimensão a esse esgoto na maré. Então, as estações elevatórias, já não sei se as bombas já chegaram em Maceió. A última notícia que eu tinha é que
havia chegado, mas caso não tenha, essa também será uma prioridade a gente tentar tirar essa impressão do turista. Mas a realidade é que Maceió, acho que resolverá nesses próximos 5, 10 anos a maioria dos problemas relacionados a saneamento, o que vai ser muito importante. Regulamentar os meios de hospedagem não convencionais, apartamentos e casas que atuam sem as devidas licenças de funcionamento e de recolhimento de impostos. Eu passei por uma experiência similar lá no Ministério Público, quando o Uber e os outros aplicativos chegaram a Maceió. Não é regulamentação, não é coisa fácil. A liberdade econômica, a lei de liberdade econômica, ela deixa alguns eixos que você tem que seguir. Muitas vezes isso causa uma concorrência desleal para quem paga imposto, oferece hospedagem segura e agora em tempos de pandemia mais ainda. Esse é um estudo que a gente vai ter que fazer. Eu não conheço no Brasil nenhuma regulamentação ainda. Não sei se vocês já têm conhecimento sobre isso. Eu particularmente eu não conheço, então não posso estar falando sem conhecimento. Acho que a concorrência cada vez mais ela é salutar, desde que os parâmetros sejam exatamente iguais. Então, assim, um pagar imposto e o outro oferecer o mesmo tipo de serviço sem pagar nada, eu não acho isso justo. Mas a gente precisa avançar nessa discussão para saber como torna a coisa mais igual. Particularmente, eu não conheço regulamentação disso. Vocês conhecem? Aqui na capital, o Uber teve uma regulamentação e os outros aplicativos até hoje não conseguiu se cumprir essa regulamentação. Acho que tem prédios quase inteiros aqui em Maceió que servem só para esse tipo de aplicativo. Vi que na Europa estava havendo regulamentação, né? Então, assim, isso aí vai ter que ser um estudo mais profundo. Eu serei sempre um parceiro do setor. Não sou contra investimento, nem sou contra a liberdade econômica, mas sou contra a igualdade de condições. Quanto a isso aí, não tenho a menor dúvida. A gente pode, inclusive, fiscalizar de forma mais eficiente. Então, o município está perdendo muita receita com isso. Eu não tenho dúvida em relação a esse ponto. E a gente avançar nas discussões como é que poderia permitir esse tipo de locação em igualdade de condições, quem gera emprego e renda para milhares de pessoas. 10 da pauta, que fala em finalizar a revisão do plano diretor, aumentando o potencial construtivo no litoral norte, a partir do bairro de Cruz das Almas até Ipioca, e no bairro de Jaraguá. Igualar o potencial construtivo dos hotéis com residencial nos bairros de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiuca. Maceió está atrasada já há mais de 5 anos no novo plano diretor. Para a gente pensar na Maceió do futuro, vamos ter que colocar esse plano que foi estudado aí ultimamente. Se ele não for aprovado esse ano, acho pouco provável essa aprovação. Vou trazer rapidamente para que os setores produtivos eles possam analisar, mas de forma rápida, que eu quero, nos 100 primeiros dias de governo, aprovar o plano de diretor. Claro, com a participação de todos, os eixos principais eu conheço. Ele fala também do potencial construtivo, que é muito importante para o desenvolvimento da cidade, claro que com responsabilidade. Não acho nenhum problema se igualar hotel e residencial, afinal de contas não tem por que haver essa diferenciação. Evidentemente que o município também precisa criar a receita com esse potencial construtivo. A gente vai ter um patamar, por exemplo, de 10 andares, mas o proprietário vai ter a condição de pagar uma receita a mais ao município e construir mais 3 andares no limite. É o que está previsto no atual plano
diretor que está para ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, com a duplicação lá para a região norte da estrada e com a construção de grandes empreendimentos imobiliários, a gente vai ter que ter um olhar e uma atenção especial para isso. Enfim, Maceió foi uma cidade que cada vez mais foi espraiada, é uma cidade que tem muito potencial de construção ainda na parte central. Essa daqui é uma parte central, como hoje se transformou nisso, como toda a região da orla, do centro de Jaraguá, e a gente precisa discutir isso, porque a cidade não pode continuar sendo empurrada para os limites dela, sai muito caro em termos de equipamentos públicos e sai muito dispendioso para a administração manter isso. Portanto, quanto mais potencial construtivo com a possibilidade dos equipamentos públicos e das vias suportarem, melhor para a cidade. Cidade concentrada hoje é o futuro, é uma cidade em que você tem as centralidades em todos os locais. Maceió, até um dia desse, só tinha o centro de Maceió. Hoje em dia, Maceió, pelo menos, tem mais 20 a 30 centralidades. Você vai na Feirinha no Tabuleiro, é uma centralidade, você vai no Benedito Bentes 1 é uma, Benedito Bentes 2 é uma, no Jacintinho é outra, ali na região do centro é outra, no Mercado da Produção é outra, enfim. Nos bairros mais distantes, a vida está sendo regulada nessas centralidades. E esse potencial construtivo ele vai ter que ser revisto mesmo, o plano diretor já prevê isso. Ele mais ou menos copiou alguns eixos de São Paulo, a questão das ruas vivas, das fachadas ativas, que se comunica muito. Quando você vai, eu estou indo muito à periferia agora, o que você mais vê são ruas cercadas por muros, né? O mundo está fazendo exatamente o contrário. O mundo está abrindo o interior para o exterior. Então, assim, tudo isso depende de um plano diretor bem elaborado. A gente precisa ver as áreas de interesse turístico, as áreas de interesse social, as áreas de interesse de empreendedorismo, para que o plano diretor seja um facilitador. Revitalizar o bairro de Jaraguá, transformando-o em um polo turístico que envolva cultura, gastronomia, tecnologia, eventos e mix de serviços, garantindo a função social e a preservação do patrimônio histórico do bairro. Jaraguá, lá no nosso plano, tem duas coisas que já contemplam isso. Uma delas é que a gente quer criar em Jaraguá um polo de inovação. A gente fazer lá incubadoras de startup, empreendedorismo, o corredor digital. Lá do mercado de Jaraguá até a nova Secretaria de Tecnologia. Isso vai ser concretizado. Maceió já tem uma lei de inovação, agora de 2019, ela muda a concepção do empreendedorismo. Lá é uma área propícia para isso, já há concessão de descontos dos impostos e taxas, então ali vai se transformar em um corredor digital. O outro ponto é que com esse mercado do peixe que foi feito e a praça ao lado que está sendo construído, Jaraguá vai ficar muito interessante para ser um novo polo. E a gente prevê também uma feira de empreendedorismo com artesanato, para que Jaraguá se torne um polo disso. Mas um dos meus grandes sonhos é poder incentivar o dono, o proprietário daqueles prédios históricos, a ter isenção no pagamento de tributos para que ele faça a renovação e a preservação do casario antigo. Maceió abandona muito o seu casario. Jaraguá já teve muitas propostas ao longo dos anos para virar polo turístico, e isso terminou não se concretizando. Com a retirada da favela de Jaraguá, com esse novo mercado que foi feito, precisa ainda de algumas adequações. Com essa nova área, ali vai ficar uma enseada muito bonita e propícia para o investimento. Na parte interna, como eu falei, a gente já vai ter
a gente já vai ter esse polo digital. Na parte mais praiana, vamos ter essa feira do artesanato. Mas outra coisa é que eu quero mudar, aonde pudesse ser mudado em Jaraguá, para se transformar também em um bairro residencial. Aonde não tiver fachada histórica, a gente permitir que seja feito. Não quero mais fazer construção lá para os limites de Rio Largo, ou começar a entrar na zona rural do município de Maceió, que ainda é maior do que a zona urbana. Não tem transporte público que consiga dar vencimento, não tem escola, não tem creche, não tem posto de saúde, enfim, é um verdadeiro caos. Então, eu quero dar oportunidade a Maceió voltar para as centralidades. É isso que eu penso lá para a região. Que é viabilizar, em parceria com o Sistema S, um hotel-escola para a formação de mão de obra especializada para o setor turístico, como exemplo o Hotel Barreira Roxa, em Natal. O Mauro já tinha falado comigo quando eu era secretário de Segurança, inclusive sobre a questão de um hotel-escola, que a gente estava vendo a questão dos presos, né, Mauro? E querendo profissionalização. Eu acho muito importante para uma cidade dessa, que o futuro dela é esse mesmo, é a maior empresa que a gente vai ter que investir nela. Não, confesso que a capacidade de investimento do município é muito pequena, mas a gente vai encontrar um jeito de levar isso adiante. E a gente sempre pensou que isso seria interessante ser aqui no bairro de Jaraguá mesmo, que a gente pudesse botar um hotel-escola para poder fomentar isso aqui em Jaraguá. Não sei quais são os caminhos que vamos ter que percorrer, mas acho que essa união do trade com o setor público viabiliza muito esse tipo de iniciativa. Vai ser muito importante para o futuro de Maceió. Que é manter o conceito de ruas vivas, utilizando os espaços públicos de forma consciente, respeitando a passagem dos pedestres e utilizando as calçadas para mesas dos bares e restaurantes. Olha, Zélia, ultimamente eu tenho estudado muito, porque eu não sou nem arquiteto, nem engenheiro, a questão de conceito de ruas vivas, fachadas ativas, enfim. Hoje, definitivamente, eu defendo uma cidade para o pedestre, uma cidade para o ciclista e uma cidade para o transporte público. Maceió foi criada exatamente com a concepção inversa. Foi uma cidade criada para o carro particular. Esse é o conceito que Maceió direcionou nesses últimos tempos. Vimos algumas construções, principalmente aqui na Ponta Verde, ali na Ponta Verde, na questão de fachadas ativas. Temos pouquíssimas experiências de ruas vivas, algumas querendo imitar, mas ainda muito pequena. Quando a gente vai para o exterior, para outras cidades do Brasil, a gente exercita muito caminhar. A gente gosta de estar participando da cidade e conhecendo a cidade. Mas em Maceió a gente tem pouca oportunidade. Talvez a área mais propícia a isso seja esse pequeno trecho aqui da orla. Isso é uma concepção que tem muitos locais que podem servir como experiência, a exemplo da Amélia Rosa. Isso é tudo que a gente vai ter que discutir. A cidade precisa adotar esse conceito, é inovador, vai gerar mais renda, vai gerar mais emprego, mas a gente tem que resolver alguns problemas de origem. Um desses problemas é o saneamento básico, que vai, não vai, as principais avenidas estão sendo quebradas e é um negócio sem fim. Muitas empresas reclamando que não podem funcionar por conta desse quebra-quebra. Então, a gente tem que cuidar disso tudo ao mesmo tempo. Mas Maceió precisa de uma nova concepção, inclusive num plano diretor,
que as novas construções elas sejam também obedecendo essas fachadas ativas. E das ruas vivas, uma coisa se comunica com a outra, são investimentos que o setor privado, com maior potencial construtivo, também podem fazer de contrapartida também, ou seja, não é nada de outro mundo. São Paulo, as grandes avenidas, as grandes modificações hoje têm a intervenção do setor privado por conta do potencial construtivo maior. Então, é nisso, mas só tem que caminhar para o futuro mesmo. Esse é o futuro das cidades. Cidade sustentável, cidade inteligente, que todo mundo gosta de falar como uma grande inovação, apesar de ser uma inovação, é uma cidade que primeiro cuide do básico, que tenha iluminação apropriada, que tenha um recolhimento de lixo apropriado, que tenha a manutenção das suas áreas de lazer apropriado, tenha os serviços públicos eficientes, tenha o mundo digital chegando para dar o suporte nos licenciamentos sem precisar da burocracia, que não permita que o empresariado seja extorquido pelo poder público e que a gente venha abrindo a porta para que Maceió definitivamente se torne um local atrativo para investimento. Então, as ruas vivas, a gente tem algumas experiências em várias capitais do Brasil e tem dado certo. Precisamos adotar aqui. Qual é o problema? Maceió é uma cidade mal planejada, com a mobilidade muito prejudicada, e a gente tem que prevalecer o pedestre, mas também sem dificultar o deslocamento na cidade por outros modais de transporte. Haverá algum incentivo para as pequenas empresas de turismo que foram acometidas pela pandemia por parte da prefeitura? Exemplos, agências, passeios, hospedagem, etc. Olha, Carlinhos, no plano de governo, nós estamos tratando sobre pequenas empresas, empreendedores individuais e vendo qual o tipo de concessão que pode ser feita diante desse cenário de dificuldades. Esse é um norte que a gente vai ter que enfrentar. A economia alagoana, em que pese toda essa pandemia, teve um incremento de 3 bi em razão do auxílio emergencial. Quando esse auxílio emergencial acabar agora no final do ano, a economia de um estado pequeno como esse, Maceió, não vai ser diferente, vai sofrer demais. Talvez o pior ainda esteja por vir. Então, a gente vai ter que discutir isso aí. Não deixa de ser uma transferência de renda, não deixa de ser um incentivo, mas a gente vai ter que ver de qual forma a prefeitura pode suportar isso aí. Havendo condições, nós chegaremos juntos, sim. Se a lei impede isenção de impostos quando você está em um grau de dificuldade financeira, o que está acontecendo agora, mas, evidentemente, que ninguém quer quebrar a empresa. A gente vai ter que encontrar um caminho que atenda tanto a iniciativa privada, principalmente de quem pode menos, como o setor público. Só para registrar, essa pergunta foi de Marinho. A próxima é do Luiz André Vasconcelos, da MME. Na prática, quais as ações que serão tomadas para eliminar as bagunças do dia de domingo e feriados na orla? Muitos se encontram em frente e ao lado do Lopana. Desde que eu era secretário de Segurança, isso já era uma preocupação crescente. Quem mora ou quem frequenta, dependendo do olhar, vê aquilo dali como um espaço plural, ou seja, um espaço de oportunidade para todos, e outros estão achando que aquilo dali está uma verdadeira zona, onde se usa droga, onde se faz sexo, onde se provoca arruaça. Confesso que ali está faltando um ordenamento, e a bagunça está generalizada, tem que ter coragem para enfrentar. Se for o caso, fazer teste. Eu pretendo ampliar o número de ruas fechadas por Maceió, para a gente tentar descentralizar as opções de lazer. Acontece que Maceió inteira ela tem poucas opções de lazer, as pessoas se concentram em um único local e algumas tribos
acharam aquele local ali para exercitar o que acha de direito. Se eu fosse secretário de Segurança, eu agiria com a metodologia da segurança. Como prefeito da capital, a melhor maneira é o ordenamento. O ordenamento, você tem que ver a questão da segurança também, mas principalmente das oportunidades. As oportunidades é identificar aquele público, saber de onde está vindo aquele fluxo e criar oportunidade também no território de onde vem o fluxo. Você ter áreas de lazer. Infelizmente, Maceió é uma cidade com muita pouca área de lazer. Termina trazendo isso para cá. Por outro lado, eu não sou adepto da zona generalizada. Então, a prefeitura tem como dar um aperto ali e botar ordem na casa e, se for preciso, pedir o auxílio da segurança pública. O certo é que muitas pessoas não estão felizes com aquele tipo de situação. No último caso, é analisar se a rua fechada ali é uma boa proposta em termos globais, se a população está satisfeita com aquela situação. Eu não vou tomar uma decisão dessa sem antes ouvir os principais interessados. Mas botarei fortemente a Guarda Municipal lá para tentar impor um ordenamento. Quem foi que fez a pergunta? Luiz André Vasconcelos. Viu, Luiz? Eu não vou fugir da responsabilidade, não. Vou ser um prefeito presente. Eu, como eu não sou agora, no momento, interessado direto, porque eu não estou exercendo nenhum cargo, sendo prefeito de Maceió, eu irei enfrentar esse problema e resolver. Comigo eu não tenho medo de cara feia, nem tenho receio de impopularidade, não. Se a coisa não estiver boa, eu vou tomar uma providência para organizar e resolver. Mas a última pergunta é do Luiz Horácio, da Oxi Triatlo. Hoje, Maceió canaliza todo o apoio financeiro para um evento muito grande e não apoia com absolutamente nada com os eventos locais, que são o berço destes atletas. Qual vai ser a postura do seu governo para com o esporte de menor porte, que também atrai muitos turistas para Maceió durante todo o ano? Nós temos vários eixos no nosso plano de governo. E o turismo de eventos esportivos também é um desses eixos que nós vamos dar muita atenção. Muito importante, Maceió, focar o turismo em várias opções. Em relação ao esporte, o esporte tem um dinheiro aí do Fundeb, que aproximadamente 300 milhões, 60% vai ser para os professores, mas sobra aí 40%. Desses 40%, nós vamos construir em Maceió pelo menos 10 arenas de esporte e cultura, que são centros integrados para esporte de alto rendimento e também esporte em que você agregue a comunidade. Esse é um ponto. Eu vou investir fortemente em modalidades nas comunidades. Preciso tirar esses meninos, esses jovens da mão de traficantes e da ociosidade. A escola é muito importante em tempo integral, mas a escola não motiva muito, porque o ensino ainda é uma coisa muito ditatorial. Você só recebe, você pouco interage. Para você tirar um menino de crime, para tirar um menino do tráfico, você tem que dar a ele uma modalidade esportiva para ele se empenhar. E aí você bota que ele só entra na arena também se estiver frequentando a escola. É só um exemplo. Além disso, nós temos várias associações, aí vai desde culturais até esportivas. Confesso que eu não sei como é que Maceió trata essas associações e essas modalidades, se Maceió faz alguma distinção. Acredito que Maceió deve tratar a todos por igual. Evidentemente, de um evento de maior porte, Maceió também tem que chegar com maior ajuda.
mas a secretaria tem que estar aí para incentivar todas as modalidades. Eu sinto muita falta na nossa capital de ferramentas que possibilitem a prática de esporte. Antes, eu fui criado menino na rua, jogando bola. Antes, na frente da minha casa, tinha um campinho de futebol. Hoje tem um prédio de 20 andares. Quando isso, de 80 para cá. Quando eu vou na periferia, os conjuntos habitacionais chegaram e tiraram todas as áreas esportivas. Antes não tinha negócio de quadra, não. Quadra, eu ia jogar bola, às vezes tinha em um colégio, às vezes tinha no quartel do Exército. Eram poucos locais. Hoje, a gente utilizava os campos de terra batido. Hoje, esses campos de dentro da cidade, eles sumiram. Então, a meninada hoje não tem para onde ir, não. Ou a prefeitura ou o Estado constrói as quadras, ou possibilitam o incentivo ao esporte, ou essa meninada não tem para onde extravasar a sua energia. Isso é uma dificuldade, por incrível que pareça. Aonde eu chego é uma das maiores necessidades da população, que é essas áreas de esporte. Por isso, essa questão da criação das arenas. Em relação a eventos esportivos, Maceió tem uma capacidade de evento náutico muito grande também, que eu acho pouco explorado. Maceió também tem uma orla muito bacana que a gente poderia fomentar ainda mais essa questão esportiva, vôlei, seja lá quadra de basquete, de tênis, enfim, Maceió precisa se tornar um roteiro definitivo para a prática esportiva.